Uma das coisas que eu marquei quando eu fui diretora foi porque até então a compra da escola, qualquer coisa que a gente queria comprar, assinava, mas só podia despachar se o diretor da escola de medicina autorizasse, assinasse autorizando. Aí, mas era uma dificuldade. Quando a gente, às vezes, precisava de uma coisa, não achava o diretor da escola, às vezes levava uma semana para aquele ser liberado. Aí eu fui, o doutor Edgar era muito amigo nosso. Eu disse, doutor Edgar, eu não estou querendo tirar a autoridade do diretor da escola de medicina, mas eu estou achando que isso para ele é até uma coisa, ele assinar, autorizar uma coisa que ele não viu. Não era melhor que desse essa autorização para a própria escola de enfermagem? Aí o doutor Edgar disse assim, olha, você lembrou, porque o diretor da escola de medicina estava me dizendo que ele está se sentindo mal de toda hora assinar uma coisa que ele não viu. Então, chegou na hora de trocar. Então eu vou fazer uma portaria autorizando a diretora da escola a assinar os empenhos. Aí o primeiro empenho da escola quem assinou fui eu, com essa troca que eu pedi. E aí as meninas me elegeram e eu fui ser presidente de diretório. Aí foi uma desgraça. E nesse período houve um problema muito sério com os estudantes, que foi a época que a primeira vez que a escola de enfermagem entrou em greve. Que foi pelo problema da residência dos estudantes universitários. Não sei se vocês sabem, ali vizinha a Igreja da Vitória, tem uma casa dos estudantes. Aquela casa, o reitor Edgar Santos, ele comprou para, como é que se diz, para acolher os estudantes americanos que vinham para cá, nesse intercâmbio, né? Então eles ficavam lá, porque tinha a outra casa dos estudantes, que era aí na Vitória, que era muito bem instalada. Muito bem instalada. Nesse período houve um problema, que foi esse negócio da escola, da casa do estudante. Que quando os alunos foram embora, os estudantes queriam ficar, porque não tinha vaga para todo mundo, que tinha muita vaga, mas não dava para todo mundo. E foi aí nesse período que a gente se organizou, a turma lá da escola, porque queria também participar da greve. Da greve não, participar de repente a gente fez passeata, aquelas coisas que o estudante faz, mas tudo com ordem. A única coisa que aconteceu assim de mais sério foi fazer aquele negócio de caixão para fazer o enterro do reitor, mas era tudo na maior ordem possível. Os estudantes eram muito educados naquela época, não tinha essas agressões, violência, não existia. E o fato é que nós terminamos entrando nessa greve. E essa greve durou 3 meses, que não foi fácil. Primeira preocupação com todo mundo, né? Com as outras alunas. Mas foram elas que exigiram. Eu era presidente do diretório e eu era representante. Então eu tinha que acatar, não é? E aí nós passamos 3 meses em greve. Foi a primeira greve da escola de enfermagem. Então, mas no fim, tudo aconteceu, aí ficou a casa para os estudantes e tal. Então nós pensávamos, nós íamos sempre, frequentávamos os congressos de enfermagem, e sempre nos congressos de enfermagem nós nos encontrávamos, tinha aquele momento dos estudantes, e era um pouco de muro de lamentação, mas veio assim sempre a ideia, é uma ideia subjacente de se criar um núcleo específico de estudantes de enfermagem. Então casou com a iniciativa da UNE, que estava formando as executivas de estudantes, né, das diversas estudantes, executivos de engenharia, executivo disso. Então nós pensamos em realizar um congresso e formar a associação, a União Nacional de Estudantes de Enfermagem, UNEM. A escolha, a presidente, foi essa que vos fala. Eu saí como presidente, eu a tesoureira daqui, uma vice-presidente de São Paulo, a diretora, não me lembro de onde, enfim, foi fundada a União Nacional, porque eu gostaria que todos os estudantes soubessem dessa luta nossa, não é? Nós tivemos naquela época de criar uma instituição de estudantes de enfermagem, que houve um congresso de enfermagem e que a gente gostaria que toda a categoria tomasse conhecimento desse nosso sofrimento. Na época, né,
Quais eram as principais bandeiras assim da UNE? Porque é que a UNE, as bandeiras que a UNE levava era reforma de base, reforma do ensino, reforma agrária, todas essas reformas e a melhor formação do povo, né? Melhor distribuição de renda. Mas chegava essa parte do estado de socialismo, né? Que houvesse, que o poder não ficasse tão concentrado nas mãos de poucos. E isso, para quem estava sendo gerenciado pelos Estados Unidos, que a gente sabe que foi quem fez o golpe, isso era a morte, né? Outra coisa importante, eu também fiz parte do movimento do Centro Popular de Cultura, CPC, Centro Popular de Cultura. E como Centro Popular de Cultura, a gente fez apresentações, e eu me lembro que a gente até ensaiava com Gilberto Gil, e tem a balada do subdesenvolvimento. O subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. Eram várias coisas. Aí tem uma parte que essa eu dizia: e passado o período colonial, o país passou a ser um bom que tal, depois de pagar as contas a Portugal. Aí todo mundo cantava: começou o latifúndio nacional, subdesenvolvido. Aí é muito grande começar o país, essa terra, adorava, porque era um grupo que cantava, né? Eu acho que vocês encontram isso no site. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim. Bom, então com o golpe nós ainda tivemos assim uma esperança. Nós, eu digo, inclusive eu, algumas pessoas não, mas eu tinha alguma esperança de alguma resistência, principalmente quando ouvíamos o presidente João Goulart falando ao rádio: eu sou o presidente de vocês, eu sou o presidente do Brasil. Então, quando eu percebi que aquilo era uma gravação, eu digo: gente, isso é uma gravação, e ele não está mais falando aqui do Brasil. Em 31 de março, com um golpe. Bom, o que aconteceu, se quiserem perguntar como é que eu me senti uma órfã de pai e de mãe. Então, quando veio o golpe, veio assim acabando com tudo, e foi um momento de muita perseguição, e a coisa que mais era forte, assim, que era um momento assim de vingança de umas pessoas com outras. Então bastava você não gostar de alguém, aí telefonava para lá, dizia: fulano é comunista, eles iam lá e prendiam. Então eu não posso nem traduzir em palavras porque nós tínhamos uma esperança tão grande pela luta, pela nossa vitória, porque era assim, o governo João Goulart era muito calcado nos operários da CGT, os intelectuais, né, muitos artistas, né, poetas, escritores e os estudantes. Então ele punha muita força na UNE. Então eu soube que andou um cidadão, né, um cidadão que não tinha nada a ver, ele era oficial de reserva, resolveu dar uma de nem sei de quê, e resolveu sair prendendo algumas pessoas, inclusive eu. Vou prender aquela comunista e tal, e andou na escola me procurando. Aí Dona Ivete Oliveira, que eu gostaria até aqui de fazer um parêntese para citar assim, a figura de Dona Maria Ivete Oliveira, diretora da escola. Ela foi muito corajosa, entendeu? Ela
O Exército invadiu a residência da universitária, o Exército invadiu a residência do universitário, o Exército invadiu o Hospital das Clínicas, não respeitou os pacientes, mas o Exército não invadiu a escola de enfermagem, porque ela estava lá. O cidadão foi na escola e buscar. Aí Dona Ivete disse: eu não entrego. Eu não entrego porque o senhor não tem, o senhor não tem credencial, me apresente as suas credenciais. Ele não tinha. Ele disse: não vou lhe entregar estudante.